É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro dessa nossa escola, no qual eu tenho um orgulho imenso de ser um professor. Como que a gente desenvolve amor próprio? Tem uma aula que eu já falei sobre isso, os três pilares do amor próprio, algum tema, eu não tenho certeza agora se esse é o nome específico. Mas tem uma aula só sobre isso que eu falo bastante sobre isso. E uma questão interessante do amor próprio, pessoal, é que a gente desenvolve amor próprio basicamente quando a gente retira a culpa da nossa vida. Então vocês vão perceber que culpa e amor próprio são dois opostos, né? Inclusive o post de hoje no Instagram foi falando sobre a lei da polaridade, mas basicamente a culpa é o oposto do amor próprio. Porque o que é o amor próprio? O amor próprio é eu me amo. E o que é eu me amo? Eu me valorizo. Eu sou uma boa pessoa. O amor próprio é a parte positiva da autoimagem, enquanto que a culpa é a parte negativa da autoimagem. O amor próprio fala: eu valho a pena, eu tenho valor, eu sou uma boa pessoa, eu faço as coisas bem, eu tenho capacidade criativa de me desenvolver, enfim, toda a parte positiva sobre si. A culpa é: eu sou ruim, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer, enfim, então, se você pega uma pessoa que ela tem dificuldade de ter amor próprio, isso já entrando, pessoal, lá no Clube do Livro que a gente vai dar em breve do Caibalion, tá? Já vou entrando aqui pegando uns exemplos para vocês já se habituarem com a linguagem. Todos os opostos, eles conversam entre si. Então, uma pessoa que tem baixo amor próprio, a gangorra da culpa tá lá no alto. Então, basicamente, se você tirar o peso da culpa, o amor próprio começa a subir naturalmente. Uma pessoa que precisa desenvolver amor próprio, na verdade, é uma pessoa que precisa retirar o peso da culpa. O que é o peso da culpa? A autoimagem distorcida como uma pessoa ruim. Então, por exemplo, de acordo com o budismo, a gente não precisa desenvolver nada de bom. A gente precisa, na verdade, retirar aquilo que está de ruim, que está impedindo a nossa verdadeira natureza de se manifestar. Para o budismo e também para várias outras vertentes espirituais e, enfim, religiões, o ser humano, na sua parte divina, é perfeito. Então, a gente não precisa desenvolver nada de bom, porque tudo de bom, na verdade, nós já somos em essência, porque em essência todos nós somos Deus. Todos nós fazemos parte do mesmo oceano. Nós somos gotas do oceano, ou seja, nós carregamos dentro de nós mesmos todo o oceano, toda a informação e tudo que a gente tem de bom no universo, a gente já carrega dentro da gente. Se a gente não consegue manifestar isso, na verdade, é porque tem alguma coisa atrapalhando. E o que está atrapalhando o amor próprio? A culpa. E o que é a culpa? Eu sou ruim. Se você consegue tirar o peso da culpa, você vai perceber que naturalmente seu amor próprio começa a se desenvolver. Se você tenta, voltando para a gangorra, se você tá aqui, culpa lá no alto, a culpa tá pesada, né? Tá com muita culpa, pouco amor próprio. Se você tentar elevar o amor próprio sem diminuir o peso da culpa, o que vai acontecer? Você vai criar uma neurose muito forte. Porque você vai precisar fazer um esforço muito grande para manter esse amor próprio lá no alto e você vai transformar isso num sofrimento. Você vai começar a ter que mentir para você mesma. Você vai ter que começar a criar justificativas coerentes, baseadas em mentiras, para você elevar o teu amor próprio. Que é o que eu já falei em outras aulas aqui. Por exemplo, a mulher que utiliza o Instagram como uma maneira de autopromoção.
do próprio corpo, muitas vezes, sabe? Isso é uma maneira um tanto quanto. E a justificativa para fazer isso fala, não, é exercício de amor próprio. Não, não tem nada demais, sabe? O que a pessoa, na verdade, está tentando fazer, ela está tentando elevar o amor próprio na marra, sabe? A mulher faz isso, o homem também faz da sua própria maneira também. Cada pessoa encontra a sua própria maneira. Tem pessoas que vão utilizar do corpo, tem pessoas que vão utilizar do poder, tem pessoas que vão utilizar do status, do dinheiro, das vezes do intelecto, de uma falsa espiritualidade. Olha como eu sou espiritualidade. Cada pessoa vai encontrar a sua maneira de, ao invés de descer a culpa, mudar a autoimagem, vai querer levantar o amor próprio na marra. Essa pessoa que vai tentar levantar o amor próprio na marra, o que que vai acontecer? A pessoa vai ficar extremamente desgastada e ela vai entrar numa neurose muito forte e no final das contas ela não vai conseguir. Por quê? Porque a culpa não caiu. Se a culpa cai, o amor próprio sobe normalmente. Se a culpa não cai e a pessoa vai tentar levar o amor próprio na base da marra, você vai perceber que as pessoas vão cada vez fazer coisas que, aos olhos de quem está de fora, são bizarras, sabe? Se você de fora, que talvez não tenha complexos de culpa muito fortes, pelo menos, você olha aquilo, você acha que a pessoa perdeu a sanidade. Sabe a pessoa que tá pagando de ridículo? Se, tipo, você fica com vergonha alheia muitas vezes do que as pessoas estão fazendo, para aquela pessoa estar fazendo aquilo ali, é porque tem um sentido para ela, né? Vão lá na aula depois de novo da aula do como é que é o nome dessa aula, gente? A aula que eu falei que sobre ganhos ocultos, né? Ninguém faz nada que não esteja ganhando alguma coisa com aquilo ali ou tenha esperança de ganhar. Então, por exemplo, você vai ver pessoas, mulheres, homens ou etc., fazendo dancinha no TikTok, praticamente semi-nu, por mais que quem esteja de fora, que não tenha complexo de culpa, vai olhar aquilo ali e vai ficar com vergonha alheia. Vai olhar aquilo ali e vai falar, cara, essa pessoa perdeu o senso do ridículo. Mas para aquela pessoa que está fazendo aquilo ali, aquilo não é ridículo. Existe uma justificativa coerente para ela estar fazendo aquilo. Qual é a justificativa coerente, assim, para quem está olhando de fora, que vocês que estão estudando o autoconhecimento? A culpa da pessoa está aqui. Eu sou ruim, eu sou horrível, eu tenho vergonha de mim. Nossa, Henrique, a pessoa está dançando semi-nua no TikTok, ela tem vergonha dela mesma? Hein? Por incrível que pareça, ela tem vergonha dela mesma. O objetivo dessa exibição exagerada em rede social é o quê? A culpa está aqui. Eu preciso aumentar na marra o amor próprio. Eu preciso aumentar na marra a autoestima. Eu não olho para a minha imagem distorcida que eu tenho de mim mesmo. Eu vou querer moldar a minha autoestima na base da marra. Eu vou precisar ter doses, entre aspas, de validação na mesma medida da culpa. E a pessoa vai passar o senso de ridículo para isso. A culpa, pessoal, é o oposto extremo do amor próprio. A culpa é a pior coisa que a pessoa pode sentir. Tanto que em terapia, uma das primeiras coisas que eu costumo atacar é complexos de culpa. Porque se a pessoa não diminui a culpa dela, terapia não anda. Não é à toa que as religiões baseiam-se onde? Na culpa. Já dei essa aula. Culpa, medo e desejo são as três coisas que os sistemas usam para manter as pessoas no samsara. A culpa é, olha, eu acho que talvez a culpa talvez seja a pior das três. Uma pessoa que se sente, que sente culpa, ela mesma se rebaixa. O sistema não precisa fazer nada. Os outros não precisam fazer nada. A própria pessoa ela se rebaixa. Hoje em dia, muitas das coisas que a gente vê por aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Mulheres que vão me perdoar, mas mulheres que fazem pole dance. Nada contra, deve ser um esporte super legal de fazer. Mas precisa ficar postando poses ginecológicas no Instagram? A mulher sobe no poste, uma perna lá em cima, outra perna lá embaixo,
E é literalmente a foto é só a periquita da mulher. Dá pra saber se a mulher tá depilada ou não. Porque você tem necessidade de ficar postando isso no Instagram? Fazer o esporte, beleza. Problema nenhum, é um esporte ou, sei lá, um hobby, o que quer que seja. Mas tem necessidade. E entende o nível, qual é o senso, a linha tênue entre você postar um momento e você vulgarizar o momento? É uma linha tênue muitas vezes, que a pessoa perde quando é que a culpa está aqui e a pessoa, pela exibição, pela sexualização, ela tenta o quê? Validar a existência dela através do sexo. Todo mundo faz isso em certo nível. A mulher que tem um corpo bonito, ela vai utilizar o corpo dela para isso. O homem que tem dinheiro vai utilizar o dinheiro dele para isso. Henrique, quem não tem dinheiro não tem um corpo bonito. Uai, hoje em dia, por exemplo, não tem as pessoas obesas com o movimento de body positive, um negócio desse assim, corpo positivo e tudo mais, que quer colocar como se você tem um corpo obeso, a aceitação do corpo obeso como uma coisa boa. Uma coisa é você aceitar o seu corpo, aceitar o momento que você está. Isso, obviamente, já falei aqui diversas vezes, é o início de qualquer transformação, é a aceitação. Agora, você tolerar isso, ou fazer disso como se fosse um troféu, ou dizer que as outras pessoas têm que aceitar isso, é a mesma coisa. A pessoa ela exibe um corpo obeso e diz para você que você tem que aceitar o corpo dela. É a mesma coisa que a mulher com corpo bonito tá fazendo postando um corpo bonito. Ela tá buscando o quê? Uma validação de alguma coisa dela que ela pode mostrar. A pessoa perde o senso do ridículo, que só quem não tem complexo de culpa consegue ver que é ridículo, porque ela tá tentando o quê? Elevar o amor próprio na marra. Tá tentando elevar o amor próprio na base, literalmente na base do cacete. Tipo assim, você vai me aceitar, sabe? Você vai me validar. Pô, mas eu não tenho um corpo bonito, não interessa, sabe? Você vai me aceitar do jeito que eu sou e, sabe, é aquela buscar validação na base da marra. Obesidade é a terceira doença que mais mata no mundo. E hoje em dia a gente tem um movimento de pessoas obesas dizendo que aquilo que é uma coisa bonita, uma coisa saudável. Por quê? Porque não, se tivesse um corpo bonito, ia estar postando o corpo bonito, mas como tem um corpo obeso, vai o corpo obeso mesmo. O que der para enfiar a goela abaixo dos outros, para ter uma validação e elevar o amor próprio, vai estar valendo. Quanto maior a culpa, maior vai ter que fazer a força que a pessoa vai ter que fazer para aumentar um pouco do amor próprio. Quando, na verdade, o movimento correto, pelo princípio da polaridade, é rebaixar a culpa. Você tem que rebaixar o oposto para levantar o outro. Você não vai conseguir aumentar o seu amor próprio se a culpa estiver lá no alto. Você tem que trabalhar o oposto complementar e, ao mesmo tempo, claro, descer a culpa. Muitas vezes você vai trabalhar o oposto complementar trabalhando a culpa, mas você precisa olhar para esse complexo de culpa. O que eu já vi por aí, já vi muito isso, de pessoas que fazem um esforço tremendo para melhorar de vida, melhorar de trabalho, melhorar disso, melhora de relacionamento, mas não tem noção da culpa que carrega, é muito alto, pessoal. Basta aliviar o peso da culpa, soltar isso, que você vai ver que o amor próprio vai flutuar, vai subir rapidinho. Ui, é muito mais fácil de trabalhar assim do que perder a linha, né, pessoal? O que acontece é o seguinte: existem certos conceitos que não são. O karma não é complexo de entender.
Karma é muito simples de entender. Só que o karma, ele é muito fácil de ser rejeitado. As pessoas não aceitam. Então, o karma é uma coisa muito fácil de entender. O karma é a lei no Kybalion, causa e efeito. Colheu, plantou. Emitiu, vai voltar. É simples, é só isso. Só que isso é muito difícil de quê? De aceitar. Por quê? Porque a gente vive, eu já falei isso para vocês, a gente vive numa sociedade infanto-juvenil. O ego humano, na sua maior parte, é infantil, é criança. Quiçá adolescente. Como eu disse lá no Clube do Livro do Limite Zero, a, a própria maturidade em si, ela começa depois da autorresponsabilidade. A própria maturidade começa com a autorresponsabilidade. E o karma é pura autorresponsabilidade. Só que o ego infanto juvenil, ele quer colocar a culpa no outro. Ele quer dizer que o outro é responsável pela situação que ele se encontra, emocional, mental, material, qualquer coisa que seja. O outro é responsável. Então, o karma, obviamente, ele foi distorcido para caber dentro da visão infanto-juvenil egóica humana. Que vai falar o quê? Ah, que o karma é uma coisa que eu tenho que passar e, sabe, sempre num sentido meio punitivo. Ah, eu tô casado com essa pessoa. Ah, é meu karma, sabe? Ah, eu sou pobre. Ah, é meu karma. Para tudo para justificar, para não ter que assumir a responsabilidade ou jogar a responsabilidade em cima do outro. O karma, ele é o motor do universo. Quem aqui já leu Mahabharata, que é a história de Rama, que é um deus? Nem ele fugiu da lei de causa e efeito. Nem Deus pode contra suas próprias leis. O karma, ou lei de causa e efeito, lei do eletromagnetismo, tudo isso que vai e volta, é o motor que faz o universo girar. Tudo é causa e efeito. Para todo efeito tem uma causa. Se hoje eu tenho dinheiro, eu tenho uma causa. Ah, não, mas Henrique, existem pessoas que já nascem em família rica. Tem uma causa que foge à nossa inteligência. Nada que acontece em nossas vidas acontece por acaso. Não existe acaso no universo, pessoal. Não existe um Deus jogando dados, sabe? Ah, Juliana vai andar na rua. Aí chega Deus, vambora. Tá, 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 tá. Joga lá o dado. Ih, rapaz, Juliana agora tá ferrada. Não existe isso. Só existe causa e efeito. A questão é que o ser humano, como é infanto-juvenil, não admite a própria ignorância. Tem muita coisa que acontece nas nossas vidas que a gente não sabe, mas é uma colheita de um plantio. Sabe como a gente purifica karma? De uma maneira bem básica. Assim, existem algumas formas básicas de purificação de karma, mas uma forma básica de purificar karma é quando alguém faz alguma coisa com você ruim, não devolve na mesma moeda. Não cai na provocação. É isso que Jesus quis dizer com quando a pessoa te der um tapa na cara, dê a outra face. Dê a outra face no sentido de não devolve na mesma moeda. Jesus não estava falando para você ser idiota, de ficar o cara ficar dando tapa na tua cara e você ficar lá, dá tapa na minha cara, toma, toma, toma. E você ficar lá, sabe, faça o que quiser comigo. Não é isso. É não cair na provocação. Porque se a pessoa te deu um tapa na cara, você tem esse karma também. Só que a partir do momento que a pessoa te dá um tapa na cara e você não devolve com a mesma vibração, esse karma é purificado dentro do seu campo. Você atraiu, você criou esse tapa na cara, você criou esse tapa na cara. Mas o que você vai fazer a partir daí tem duas opções. Ou você vai purificar uma parte desse karma, ou você vai fortalecer esse karma. Você deu um tapa na cara de alguém. Não, Rick, eu nunca dei tapa na cara de alguém. Deu tapa na cara de alguém, sim, nessa vida e outra vida. Você matou. Ah, Rick, um dia desse eu estava passando na rua, estava passando uma formiga na minha mesa, eu tava com uma raiva, dei um tapa na formiga. Você deu um tapa na formiga. Entende? Ah, mas Henrique, foi uma formiga.
Olha a arrogância do ser humano, achando que aos olhos de Deus é mais importante do que a formiga. Vai andar num parque, por exemplo. Como é que você pisa na grama? Você pisa com raiva na grama? É como se você estivesse dando um tapa na cara de alguém. Não, claro que não, Henrique. É uma grama, é uma planta. Pessoal, todos nós estamos inseridos dentro de Deus. Tudo isso aqui é a mente de Deus. Uma grama tem a mesma importância do ser humano, que tem a mesma importância de um anjo, de um querubim, e tem a mesma importância de todo mundo. Não é a coisa, caneca, planta, ser humano, formiga. É o que você emite quando você está fazendo. Se você dá um tapa numa formiga com raiva, o teu karma vai voltar para você. Como? Tapa na cara? Pode ser. Uma banda no meio da rua? Pode ser. Um assalto, alguém roubando teu celular? Pode ser. Qualquer coisa que vá voltar com a mesma energia que você deu um tapa na cara, deu um tapa numa formiga. Nossa, Henrique, agora eu tô entendendo muita coisa que acontece na minha vida. No Caibalion, eu vou esmiuçar tudo isso para vocês entenderem. São 7 leis. A lei da polaridade, como eu já trouxe, é uma delas. A lei de causa e efeito é outra delas. A lei do mentalismo é outra delas. Tudo é mente de Deus. Nós estamos inseridos dentro da mente de Deus. A nossa mente é a imagem e semelhança da mente de Deus. Então, dentro da nossa mente, lei da correspondência, funciona da mesma maneira. Se você está imaginando dar um tapa na cara de uma pessoa, você está emitindo a mesma coisa como se fosse verdade. Meu Deus do céu, Henrique, eu tô criando karma só de imaginar dando tapa na cara de alguém, tá? E vai voltar para você. Mas eu não dei tapa na cara de alguém, deu na tua mente. Ah, mas Henrique, é na minha mente, ninguém tá vendo. Xinga a pessoa na tua mente. Manda a pessoa na tua mente lá pra casa do cacete com muita raiva. Aí depois volta. Aí, não, aí o que acontece? O ser humano, com a sua imaturidade, e estupidez e ignorância, não entende isso. Aí vai falar o quê? Deus me odeia. Ah, esse negócio de karma não existe. Sabe? Aí vai criar as N justificativas para não assumir a responsabilidade nem pelo que pensa. Estão entendendo por que o Ho Oponopono é uma forma de purificação de karma? Porque vocês, quando vem a imagem de você dando um tapa na cara de alguém, e você lá, eu te amo, eu te sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, você está purificando esse karma. Você está impedindo que ele saia de você e você imita ele para ele voltar. E ao invés disso, você está purificando ele. Mantra, fazer mantras, como o Ho Oponopono, é uma forma de purificação de karma também. Sabe uma outra forma muito eficaz de purificação de karma? Serviço desinteressado. Através da tua ação, você está purificando o quê? O teu raciocínio de separatividade, de egoísmo. Meditação é uma forma de purificação de karma, porque você purifica as tuas emoções que saem durante os estados de meditação. Nossa, Henrique, quer dizer então que eu tô lá meditando. Não, Henrique, outro dia eu tava meditando, me veio uma tristeza, uma raiva, sabe? Eu tava meditando, chorei, 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 e aquilo saiu, parece que saiu de mim. Você purifiquei, purificou. Mas antes disso, eu tava cocriando a minha vida baseada nisso? Tava. Você tava emanando isso, isso estava voltando para você. Mas eu não tava nem consciente, não interessa se é consciente ou se é inconsciente. Tá manifestando. Aí vem o que? O esquizotérico e vai falar o quê? Que karma é punição de Deus, karma é punição, que você tem que aturar, que é isso, que é aquilo. Vocês estão percebendo como o karma, a lei de causa e efeito, ela é muito ampla e ela serve para tudo e qualquer coisa, e não só para o ser humano, não só para relacionamento. É uma lei universal. Serve para formiga, serve para um ser humano, serve para rama que foi um deus, serve para um arcanjo. Serve para minhoca, serve para grama. Serve para um copo,
serve para o cimento, serve até para energia, serve até para coisas imateriais, serve para pensamento. Nossa, Henrique, então eu vou começar a prestar atenção, inclusive, naquilo que eu falo. Pois é, vai voltar. O que você pensa, o que você sente, o que você faz, o que você deixa de fazer, vai voltar. É lei de causa e efeito, não dá para fugir. A questão é, quando a gente começa a entender a profundidade dessas 7 leis que eu vou ensinar para vocês, a gente começa a ter domínio sobre a realidade. Porque a gente começa a entender como que a realidade funciona. Então, quando alguém chega e te xinga e você não devolve na mesma moeda, você sabe como a realidade funciona e você sabe que a pessoa está levando um karma teu. Não devolver na mesma moeda. E observar também como que você se sente. Porque, por exemplo, vamos supor, você está andando na rua, tem uma pessoa passando fome. Ah, tá passando fome é o karma dela. Ela tá colhendo alguma coisa que ela plantou. Ok. Mas você passou e viu a pessoa passando fome. O seu karma é o qual? É ajudar? Porque também tem essa, né? Ah, é o karma daquela pessoa, tô nem aí. Ela que se vive com o karma dela. Mas qual é o seu karma diante dessa situação que chegou até você? Lembra lá no limite zero. A gente manifesta. Se a gente está passando aqui, a gente tá a pessoa passando na rua, a gente passou, viu a pessoa passando fome na rua, a gente está manifestando a realidade daquela pessoa também, porque senão nem passaria por nós. Então, qual é a sua responsabilidade diante disso? É dar comida? É ouvir? É fazer o ponopono? É fazer uma oração que seja? Henrique, Quando você vê uma pessoa passando fome, o que que você sente dentro de você? Você sente compaixão? Você sente vontade de ajudar? Você faz alguma coisa efetivamente para mudar isso no planeta? Nem às vezes não é nem dando comida para aquela pessoa específica, mas é impactando positivamente às vezes de uma outra forma. E aí quando você olha, você reforça o teu compromisso com a humanidade. A forma como a gente vai trabalhar o karma é muito complexa, é muito criativa. Se uma pessoa chega e xinga vocês, vocês não xingam de volta na raiva, beleza. Mas como é que vocês se sentem quando uma pessoa xinga e agride vocês? Vocês se recolhem na culpa? Entende? A maneira como vocês vão interagir, eu com o objeto, vai reforçar um karma ou vai purificar um karma. Dependendo do que vocês sentirem, pensarem, agirem, a depender do seu karma. Nada acontece nas nossas vidas que não tenha um karma para aquilo. Senão não aconteceria, pessoal. Não existe aleatoriedade no universo. Não existe. Tudo que acontece em nossas vidas tem um karma específico. Nós estamos manifestando aquilo dessa vida, de outra vida, de vidas muito antigas. Vai voltar. Então, qual é a melhor forma que a gente pode se portar diante disso? Cara, o Ponopono, meditação, observar o próprio interior para parar de emanar aquilo que seja. Porque vai voltar. Quando a gente entende isso, a gente para de ficar desejando vingança para os outros, porque vai voltar. Não interessa se a outra pessoa você vai sofrer ou não, vai voltar para você, não é interessante para você, sabe? Tem nada a ver com o outro. O outro vai ter que se ver com isso em algum momento. Nem que seja daqui a 10 encarnações. Se a pessoa te deu um tapa na cara, daqui a 10 encarnações ela vai colher que seja. Vocês estão entendendo como que essa questão de karma é muito mais profunda do que falam por aí em página de Instagram? Vale para tudo. Até para a maneira como você lida com a caneca que você bebe o chá. Como é que você come?
vai voltar. E o próprio fato de você estar agindo assim já é o retorno, que está criando mais retorno. Entende como o karma é o motor do universo? Não existe início, meio ou fim. Aquilo que está acontecendo com você, vai voltar, e esse mesmo já é o próprio retorno. Entende? Não tem um hiato, tipo assim, emanei, agora eu vou esperar voltar. Não, o que está acontecendo na sua vida hoje já é o retorno. O que a gente pode mudar a gente pode mudar o plantio, a gente não pode mudar a colheita. E o que está acontecendo na sua vida hoje é a colheita. Independente se for uma boa colheita ou se for uma má colheita. Independente se nesse momento você está colhendo algo bom e algo ruim, meio a meio, 70%, 30%, não interessa. Você está colhendo hoje o que você plantou. E o que você está plantando hoje, você vai colher. Não existe vítima no universo, não existe injustiça no universo. Porque se a gente acreditasse que existe injustiça ou vitimismo, a gente estaria acreditando que o universo é aleatório. Não tem lei mais estúpida do que a lei de Darwin, por exemplo. Ah, o ser humano chegou aqui de maneira aleatória, veio lá do camundongo. Pessoal, isso é ridículo. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento sobre a biologia humana não vai acreditar que isso aqui é aleatório. Tem coisas no corpo humano que até hoje a ciência não entende como é que funciona. E tem coisas que no corpo humano que a gente nem sabe que existe, que a gente só vai descobrir daqui a um tempo. Isso aqui foi aleatório, vindo de um camundongo que saiu de uma poça. Vocês estão de brincadeira, né? Isso aqui foi muito bem feito. Acreditar nisso é a mesma coisa que pegar vamos pegar sabe aqueles computador antigo, Windows 98, aquele trambolhão assim, branco, grandão? Pega um computador desse e joga a ladeira abaixo. Joga a escada abaixo. Quando chegar lá no final da escada, vai estar um MacBook Pro. Acreditar em aleatoriedade é acreditar que isso é possível. Existe alguma probabilidade de você pegar um Windows 91, aquele computador antigo, jogar a escada abaixo e no final ele ter se transformado num MacBook Pro? Não existe essa possibilidade. Então, como é que por aleatoriedade a gente saiu de um camundongo? O camundongo foi descendo escada abaixo, aleatoriedade de modificações de genética e se tornou ser humano? Isso é um absurdo. Isso é ridículo. Não existe aleatoriedade no universo. Existe uma mente universal que conduz tudo o que acontece no universo. E nós somos partes integrantes desse universo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós não somos separados de Deus. Nós não somos escravos de Deus nesse sentido. Nós somos dotados da mesma potência divina de cocriação. A diferença é que a gente não tem a menor noção do que a gente está cocriando. Toda raiva, toda tristeza, todo choro, toda dor que vocês sentem quando vocês meditam, fazem yoga e vão purificando, vocês estão criando isso na realidade de vocês, sem saber, mas estão. Essa tristeza, por mais que você esteja no teu inconsciente e você não esteja sentindo agora, você está cocriando essa realidade. Está na sua mente, inconsciente. Está lá, está cocriando, está emanando, está emanando, está voltando. Não interessa se você está consciente ou não. Tá entendendo a profundidade da parada? Tá entendendo a importância da meditação, da yoga, do autoconhecimento? Tá entendendo por que que eu falo que meditação é a chave, que esse aprofundamento em si é a chave? Porque se não fizer isso, as coisas no inconsciente vão continuar lá, manifestando, voltando, e a vida de vocês está o caos e nada está mudando. É o exemplo que eu dei anteriormente. Tá aqui a culpa. A culpa tá lá, ó. Eu sou ruim, eu sou errado, blá, 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 isso aqui, e co-criando realidade e manifestando realidade a partir daqui. Aí a pessoa, ao invés de querer rebaixar a culpa, vai querer fazer dancinha no TikTok
para validar a existência, ter um pouco mais de autoestima e tudo mais. Pessoal, vai continuar aqui. A pessoa vai ter que, vai ter que fazer coisas cada vez mais absurdas para chamar atenção e ter validação. Nossa, Henrique, agora eu estou começando a entender parte do caos que está essa humanidade. Pois é, pessoas que querem manifestar coisas positivas sem purificar as negativas. Perde o senso do ridículo. Minha namorada fez um chá aqui para mim. Você pode ter certeza que esse chá vai voltar para ela. Esse carinho que ela tá me dando em forma de chá vai voltar para ela. Vai voltar em forma de carinho também. Nossa, Henrique, mas eu dou muito carinho para as pessoas e aí eu só recebo patada, só recebo patada. Continua dando carinho, continua purificando isso. Vai chegar uma hora que vai aparecer um professor, uma professora, vai aparecer um mestre, vai aparecer uma mestra e vai te tirar dessa loucura toda. Vai te dar um upgrade, vai te dar um chacoalhão que vai fazer você entender suas escolhas de relacionamento, seus complexos de culpa. Vai aparecer. A própria divindade vai manifestar aqui nesse planeta. Entender isso não fica muito mais fácil, entender a realidade, como que ela funciona. Por que que a meditação é tão importante na purificação do karma também? De acordo com o budismo, quando a gente medita, a gente está transcendendo a roda do karma. Transcendendo naquele momento de meditação profunda, porque a gente não está fazendo nada. Se a gente não está fazendo nada, a gente não está querendo nada, a gente não está pensando em nada, a gente está em samadhi puro, a gente não está emanando nada. A gente está sendo só a própria. É como se a gente estivesse dando um stop. A gente não está interagindo com o karma. Entende? Então você está lá meditando. Olha que interessante, você está lá meditando. E aí você começa a sentir dor no tornozelo. E você não se mexe, você sente a dor no tornozelo, mas você mantém a mente quieta, a mente em paz, você está purificando um karma. Você está sentindo dor e está emanando paz. Então você está purificando um karma de dor. Olha que interessante. Quando a gente está lá fazendo yoga, o pessoal lá no grupo hoje, a postura do peixe, socorro, pelo amor de Deus, não aguento mais o peixe, Henrique paga esse negócio de peixe, eu sou vegetariano, nem como peixe. Mas quando tá lá fazendo a postura e tá desconfortável, e vocês mantêm a mente calma, respiração profunda, vocês estão purificando o karma. Nossa, Henrique, quanto de karma não tem a humanidade? Pô, vocês não têm noção. O negócio aqui, o negócio aqui é complicado. Por isso que lá naquele yoga de Bábade, a gente brinca que tem um dito de um mestre que já foi da yoga de Bábade, já desencarnou, Yogiar. Yogiar. Ele dizia que Yogi tinha uns seeds bem fortes, assim, sabe? Ele tinha capacidade de teletransporte, uns negócios bem loucos, assim. E ele dizia que quando uma pessoa chega na Kriya Yoga de Babaji, quando a pessoa ou chega num caminho sincero e correto de espiritualidade, ele dá o exemplo da Kriya Yoga porque foi o caminho dele. Mas quando a pessoa chega nesse caminho, ele diz que demoram cerca de 3 vidas para a pessoa purificar todo o seu karma. 3 encarnações. Isso se a pessoa não se perder no meio do caminho. E em média também. 3 encarnações. A pessoa chega no caminho. Aí ela começa o processo. Nossa, Henrique, você está querendo dizer que o que a gente está fazendo hoje, a gente vai ter que fazer pro resto da nossa vida? Pessoal, autoconhecimento não é Tilenol, não. Ah, tô com dor de cabeça, vou assistir uma aula do Henrique, vou melhorar. É um estilo de vida. Autoconhecimento, a yoga no sentido amplo. Não estou falando de postura, não. Estou falando de yoga no sentido de buscar essa união com a divindade, de entender a própria mente. É um estilo de vida.
Não é pra gente fazer quando a gente, sabe, eu vou fazer aqui porque eu tô mal, ou vou fazer por vontade. É um estilo de vida. Isso que eu ensino pra vocês, não é pra tipo assim, nossa, tô com problema de relacionamento. Aí beleza, eu vou resolver isso na minha vida e depois o mente consciente que se exploda, sabe? É um estilo de vida. Isso que eu tô ensinando pra vocês é pra vocês levarem pra vida. É pra vocês aplicarem no dia a dia. É pra se tornar uma sabedoria. Não é pra, tipo, só usar quando tiver com vontade, ou só usar quando, sabe? Quando tá com problema. É um estilo de vida que vocês vão levar. Entender a própria mente, aplicar as leis universais, entender como é que as dinâmicas da mente, como eu ensino, isso é um estilo de vida. É para nunca mais parar, entende? Só que só quem está sinceramente no caminho entende isso. Só quem tem amor pelo conhecimento, amor pela verdade, continua. A maioria das pessoas, como eu falo lá no curso das Quatro Nobres Verdades do Budismo, que é um curso maravilhoso, instigo vocês a assistirem esse curso que eu gravei. A maioria das pessoas, pessoal, elas querem alívio dos sintomas. Elas não querem cura. Elas querem aliviar um sintoma para voltar aos seus padrões habituais. Então a pessoa tem um padrão habitual de escolher sempre a mesma pessoa para se relacionar, mesmo padrão de pessoa. Qual seria o ideal, assim, para quem tem um caminho verdadeiro e sincero? Eu preciso me curar de algo que está me fazendo escolher esses padrões, certo? Não, a pessoa não, ela só quer alívio do sintoma. Ela quer curar a tristeza, a frustração de ter escolhido. Ela entende? Ela quer continuar escolhendo a mesma pessoa, só que ela não quer se frustrar. A pessoa fuma, aí ela chega no médico, câncer de pulmão, tosse. Aí o médico fala assim: olha, para você aliviar essa tosse e curar esse câncer, você precisa parar de fumar. A pessoa não quer, ela quer o remédio para tosse parar e ela continua lá fumando. A pessoa chega com gastrite. Olha, você está comendo muita coisa ácida, você está comendo isso, isso, isso. Você precisa diminuir o uso do café, você precisa diminuir isso, isso, isso. Você precisa se alimentar diferente. A pessoa não quer. Ela quer o quê? Ela quer o Epocler para continuar bebendo. Como é? A pessoa que gosta de beber, mas ela não quer ter ressaca. Ela quer curar o que está na mente dela, que faz ela encher a cara. Não, ela vai tomar engove. A pessoa tem intolerância à lactose. Não pode beber leite. Beber leite faz mal, não é nem bom para o ser humano. Aí a pessoa vai o quê? Vai olhar dentro de si o que está acontecendo que faz ela tomar alguma coisa que faz mal para o corpo? Não, ela vai tomar o quê? Enzima lactase. É tipo isso. As pessoas não querem cura, ela quer alívio do sintoma para continuar fazendo a mesma coisa que fazem. Só quem tem um caminho sincero no autoconhecimento, um caminho sincero na espiritualidade, é que ela continua. A maioria, eu tô nesse caminho, nessa encarnação, eu tô nesse caminho já vão fazer 15 anos, mas de maneira mais pontual assim, vai fazer 15 anos que eu tô nesse caminho. Nossa, o que eu já conheci de pessoas que entram e saem, entra e sai. Aqui mesmo no mente consciente, tem gente que entra, fica um mês, aí sai, volta 3 meses depois, aí sai, aí volta 6 meses depois, aí sai. Por quê? Vocês vão perceber que são pessoas que têm problemas pontuais. A pessoa tem uma questão pontual, aí ela vem, assiste um mês de aula, vai buscar as aulas específicas sobre o tema. Aí melhora aquilo ali e sai. É livre do sintoma. Aí o que acontece? Dá 3 meses, o sintoma volta. Numa outra pessoa, numa outra circunstância, numa outra situação. A origem que manifesta aquele karma, a pessoa não olha. Tem que ter um caminho sincero. Não existe alívio do sintoma de um karma, entende? Isso não existe. Vou aliviar o meu karma. Ou você cura, ou você vai colher, sabe? Henrique, mas exemplo, tô pegando as perguntas de vocês.
Exemplo, é, se eu tenho um karma de raiva, por exemplo, tenho raiva, e aí eu fico emanando aquela raiva. Mas aí, em meditação, eu purifico aquela raiva, não sinto mais raiva. Aquela raiva que eu emanei, ela vai voltar? Vai. Mas eu não sinto mais raiva, não tenho mais raiva, mas ela vai voltar. Ela pode voltar mais fraca, porque às vezes os siddhas, os mestres iluminados e a própria divindade, às vezes, alivia os nossos karmas quando a gente aprende. Porque os siddhas, os mestres iluminados, eles têm essa capacidade. Eles têm essa capacidade de aliviar os nossos karmas, os karmas que voltam. Henrique, como que eles fazem isso? Não sei. Dizem algumas escrituras que os mestres iluminados eles têm a capacidade, inclusive, de absorver o nosso karma. Eles têm capacidade, tipo, emanei raiva, 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 raiva. Aí vamos supor que eu consegui purificar a raiva em mim. Tem Sida que tem a capacidade de. Isso que a gente emanou de raiva, ele absorve para ele. E como é um ser de muita luz, muito crédito, o karma, quando chega nele, é nada. É uma mordida de mosquito. Dizem, algumas escrituras falam que os Siddhas conseguem absorver os nossos karmas. Isso significa o quê? Que quando a gente aprende de fato e a gente purifica a raiz do que está emanando certo karma, o nosso karma é atenuado. Isso é muito bonito, inclusive. A gente pode atenuar o nosso karma por serviço desinteressado. Por exemplo, pessoas que já fizeram muito mal a outras em outra encarnação, ou que tiveram karmas pesados, tipo, karmas assim, tipo, é equivalente aos políticos hoje, só que na antiguidade, pessoas que hoje fazem serviço desinteressado, levando paz, carinho, amor, entendimento para pessoas, estão atenuando o seu karma dessa época lá. Porque além da pessoa não estar ela mesma criando mais do mesmo karma, ela está ajudando as outras pessoas a atenuarem os karmas delas. Então não existe, pessoal, coisa melhor para purificar o próprio karma do que levar conhecimento para as pessoas. Conhecimento verdadeiro. Não existe nada mais purificador de karma negativo e criador de dharma ou de karma positivo do que você levar conhecimento verdadeiro para as pessoas. Porque você para o seu a criação de karma negativo e você ajuda uma outra pessoa a purificar os karmas que ela está emanando e a não criar mais também. Então, olha que coisa bonita. Não tem nada, na filosofia budista é dito isso também, não tem nada mais merituoso, os maiores méritos dos céus é quando você leva conhecimento verdadeiro para uma pessoa que faz ela sair da roda de Sansara, ir saindo da roda de Sansara. Não tem nada mais merituoso do que você levar conhecimento verdadeiro para as pessoas, do que você aliviar um sofrimento daquela pessoa na raiz. Tem nada mais merituoso do que isso. Isso não significa que a pessoa está lá passando fome e você dá uma comida, alivia com a fome daquela pessoa, não é merituoso. Mas você entender, você ajudar aquela pessoa a entender que ela pode fazer a própria comida, e mais do que isso, ela tem potencial de estudar, de trabalhar para ela não passar necessidade. Pessoal, isso é muito mais merituoso do que só dar comida. Não é que dar a comida não seja merituoso, é merituoso sim. Mas você dá a comida e ainda por cima é, ajudar aquela pessoa a purificar a mentalidade de escassez que ela tá, muitas vezes a culpa que ela tá, e você conseguir ajudar aquela pessoa para que ela tenha é, autoconhecimento para purificar suas questões
entrar em contato com o seu potencial e sair da pobreza desenvolvendo autonomia, pessoal, isso daí é o pacote completo, né? É preciso ter muito mérito para poder ensinar as pessoas o conhecimento verdadeiro. É preciso ter mérito, não é assim não, tipo assim, ah, eu despertei, pum, agora eu vou sair ensinando. Pô, precisa ter mérito, principalmente para ensinar isso em larga escala. Você precisa ter muito mérito para isso. Você precisa ter um karma positivo muito bem acumulado, sabe? Muitas boas colheitas para você ter mérito, para você ensinar o conhecimento verdadeiro para em larga escala. Mas como que eu chego lá? Ensinando para uma pessoa. Começando por si mesmo, aplicando em si mesmo o conhecimento verdadeiro recebido. Quando bem aplicado, quando boa parte do karma negativo purificado, das neuroses purificadas, aí a divindade começa a te inspirar para você ensinar a uma pessoa. Então acho que a divindade vai te inspirar o quê? Você se, agora eu preciso virar monge, e vou ensinar todo mundo. Não, a divindade vai te inspirar uma pessoa ali. Provavelmente ele é que está do teu lado, inclusive. Às vezes um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, pai, mãe, tia, cachorro, picado. Enfim, alguém que está perto de você. Vai te inspirar ali. E você vai lá. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. E se o conhecimento sendo verdadeiro que está sendo passado, daqui a pouco é duas pessoas, é três pessoas. Daqui a pouco já é um grupo de cinco pessoas. E você está lá fazendo o seu trabalho. Aí, mas Henrique, desencarnei no processo. Beleza. Na próxima encarnação você volta. Continua com cinco pessoas, sabe? Aí seis, aí 10, aí 15, aí 20, aí 100 pessoas. Desencarnei, Henrique. Pô, beleza. Na próxima você já volta nos 100. E assim vai. Não tem stop. Não tem hiato. Não tem férias do karma. Isso não existe. A gente está sempre plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Alguns seres de muita envergadura espiritual têm capacidade de, né, de manipular essa lei de alguma maneira, até certo ponto. Mas eles só fazem isso, obviamente, com quem está no caminho, né? Senão, nem faria. E sabe qual é o mais bonito disso tudo? Não tem separação. Os benefícios que ela vai sentir, você vai estar, é a sua colheita também. Então, olha que bonito. Você ensinou algo para ela, ela começou a plantar uma coisa diferente, certo? A colheita, parte da colheita dela vai para você. Não tem separação. Ah, eu ensinei para ela e ela vai seguir a vida dela agora. Não, não tem separação. Nós somos eternamente responsáveis por aquilo que a gente cativa. E isso é verdade. Isso é o princípio do entrelaçamento quântico, descrito no Pequeno Príncipe, inclusive, né? Então agora, o conhecimento que você passou para ela e que vai me ajudar ela a melhorar a vida dela, purificar os karmas dela, para ela começar a plantar coisa boa, quando ela plantar, parte do plantio dela vai para você. E parte do plantio dela que foi para você foi para mim. E parte do plantio dela que foi para você que veio para mim, vai para o meu mestre. E não para. A gente vai criando uma onda de bem. A gente vai criando uma onda, não para. O plantio dela vai reverberar positivamente nela, em você, em mim, em quem me ensinou depois, no meu mestre e tudo mais, e assim vai. Por todas as vidas. A gente vai acumulando méritos. A gente vai acumulando méritos e os méritos vão guiando a gente pelo caminho. Se hoje vocês estão aqui, é mérito, pessoal. Não existe aleatoriedade, não. É mérito. Eu conhe... ela nem sabe disso, mas eu conheço uma moça.
Eu atendo, mas de vez em quando eu atendo ela. Eu já atendo ela, nossa, já tem tanto tempo. Quando é que foi a primeira vez que eu atendi ela? 2018. Já tem 7 anos que eu atendo ela. E ela vem e vai, ela vem e vai. Ela tem questões de depressão muito, ela tem uma depressão muito grave. Ela vem de uma família muito complicada. E assim, ela me coloca como se fosse literalmente assim, como se eu fosse um pilar central na vida dela, sabe? E ela, hoje em dia, ela tá bem, sabe? De vez em quando ela some, daqui a pouco ela some rica, eu não posso ficar muito longe de você. Aí ela volta. E ela fica nessa, mas assim, a vida dela tá caminhando, tá caminhando. E até hoje eu respondo ela. Eu sinto, é, tipo, a divindade fala comigo, os mentores falam comigo que eu tenho que cuidar dela, sabe? Como se, tipo, é como se fosse um pedido, sabe? Tipo assim, quando ela manda mensagem, responde. Quando ela pedir atendimento, se você atende. E eu tô nessa há 7 anos com ela. E a vida dela, assim, ela não passa dificuldade financeira, tipo, nada disso, sabe? Ela só tem uma questão com a depressão muito grande que ela tá buscando, de alguma maneira, resolver na vida dela. Mas ela tá caminhando. Um dia eu fui fazer uma investigação do inconsciente para ela, que ela me pediu. Ela não poderia deitar, então eu deitei por ela. E aí veio a encarnação que veio, eu entendi tudo. Numa encarnação passada, mais antiga dessa moça, ela tinha sido um rei, ela foi um rei que é um rei muito Butucu, sabe aquela pessoa meio aquele homem Butucu? Mas era uma pessoa de bom coração. Uma pessoa que não tinha muita dificuldade para falar sobre as emoções, uma pessoa que tinha muita dificuldade para se expressar, um homem muito embrutecido, mas era um bom rei. Um rei que tinha um amor pelos seus súditos, pelo seu povo. E aí acontece, nessa encarnação, um outro reinado invadiu o reinado dele. E aí, quando o reinado dele foi invadido, o rei do outro lugar, que era muito mais forte que ele, era muito mais poderoso que ele, ofereceu para ele o seguinte: olha só, você tem duas opções. Ou você me entrega o teu reinado e tu vai para o exílio, viver sozinho por resto da tua vida, ou a gente vai entrar e vai massacrar todo mundo. Ele, por amor ao seu povo, se rendeu e foi morar no exílio por resto da vida. No exílio, ele enlouqueceu. Hoje, parte da loucura dela é porque ela enlouqueceu no exílio. E até hoje ela não consegue se libertar. Foi muito forte para a psique dela. Até hoje ela está tentando se reconjuntar. Mas olha a decisão dela. Ela decidiu ir para o exílio para salvar o povo e só ela sofrer. E hoje, a própria divindade, os mentores me pedem para eu cuidar dela. Então, olha o mérito. Não tem uma ação boa que a gente faz, pessoal, não contabilize. Que não contabilize. De vez em quando ela me manda mensagem, eu respondo, ela me liga, eu atendo. Já atendi muito ela de graça, sabe? Ela é como se fosse uma amiga terapeuteada, sabe? Ela não se atende comigo semanalmente ou de 15 em 15 dias, como a maioria. Mas eu tô sempre ali por ela, porque os próprios mentores pedem. E na investigação dela foi uma coisa tão bonita, foi uma coisa tão bonita, que quando ela desencarnou, dois seres de uma certa expressão espiritual se disponibilizaram para ficar ao lado dela até ela melhorar, até ela ficar boa. E esses dois seres ficam do lado dela até hoje. E garantem que nada falte para ela materialmente. E olha, pra você ter uma noção, ela tem várias questões psiquiátricas, psicológicas, mas nunca faltou nada para ela. Nada. Ela consegue emprego, ela consegue dinheiro, ela vive assim, financeiramente tranquila, ela tem um apartamento tranquilo, tipo assim, não passa dificuldade nesse sentido, sabe? É uma coisa impressionante. Às vezes ela chega assim, Rick,
Ela manda assim, Rick, às vezes eu não entendo as coisas que acontecem na minha vida, mas eu acredito quando você fala que eu sou uma mulher muito abençoada. Porque tem coisas que acontecem na vida dela que, sim, quando o pai dela morreu, ela chegou assim pra mim e falou assim, Henrique, tô sentindo, você pode jogar tarô pra mim? Aí eu joguei tarô e vi que o pai dela ia falecer. E eu falei pra ela de uma maneira assim, né, bem amorosa, e foi tão bonito esse jogo que por conta desse jogo ela se preparou para a morte do pai. Porque quando o pai dela, ela é muito apegada ao pai. Quando o pai dela faleceu, ela só não pirou porque ela ficou sabendo antes e se preparou. Então, olha isso. Olha como é que são os mentores. Vai lá, fala com o Henrique, fala para você jogar um tarô. Joguei, saiu e olha o mérito dessa mulher. Por conta dela, um povo inteiro, sei lá, milhares de pessoas não criaram karmas negativos para ela. Ela evitou o outro rei de criar karma negativo para ele. Ele evitou. Imagina, com essa decisão, ela evitou talvez conflitos geracionais. Porque o soldado quer matar o outro, que aí o outro quer ficar com raiva do soldado, quer matar o outro, quer matar. Imagina, pessoal, uma guerra é uma teia kármica negativa que surge, que é uma coisa bizarra, que são milênios para purificar. O karma coletivo e o karma individual. Porque um que dá uma espadada no outro, o outro morre, fala assim, eu vou me vingar, vou voltar, e volta a dar espadada no outro, na família do outro. Aí a família do outro que vem dar espadada no outro, a família do outro, a família do. Pessoal, milênios até alguém chegar e falar, vamos parar com essa palhaçada. Então, com uma simples decisão, e ela enlouqueceu por conta da decisão dela, ela evitou talvez milênios de karmas negativos e um peso para a humanidade, para aquelas pessoas. Então, olha o mérito que essa mulher não tem. E eu faço questão de atendê-la até hoje. Ela tem carta, eu falo para ela, você tem passe livre, manda mensagem, liga, faz o que você quiser. E ela faz mesmo. Isso é mérito, pessoal. Vocês não acham que as boas ações que vocês fazem, seja da pequena, seja da grande, não vai somando méritos na vida de vocês? Que não existem seres em luz que vão nos acompanhando. É mérito. O próprio mente consciente foi um mérito. É claro que tem o meu esforço, tem a minha dedicação, mas eu ter esse espaço para falar, para ensinar, isso é mérito que eu conquistei. Eu comecei com uma paginazinha do Instagram lá, sei lá quando, postando, falando, conversando, começando, expandindo, levando conhecimento, e eu tô só o quê? Criando mérito para minha vida, e esse mérito vai crescer, meu consciente vai crescer e as coisas vão acontecer. Vocês vão levar esse conhecimento adiante na vida de vocês, vão levar esse conhecimento para outras pessoas, e assim vai. E assim o karma continua. Nada foge da lei do karma. Nada acontece na vida de uma pessoa que não seja do karma dela, que não seja uma colheita. Nada. Nada que acontece em nossas vidas acontece de maneira aleatória. Nada. Para quem está no caminho sincero do autoconhecimento e entende e aceita isso, cada situação que chega até ela é um passo a mais no autoconhecimento. Se a gente entender isso, internalizar esse conhecimento, tudo aquilo que acontece em nossas vidas é uma forma de se autoconhecer. Por exemplo, estou andando na rua, alguém me deu um tapa na cara furioso, só um exemplo. Você precisa saber o que você fez lá 3 encarnações atrás, que você prejudicou alguém? Não. Mas se isso chegou até você, é porque tem dentro de você. E você precisa purificar. Mas, Henrique, eu nunca tinha notado isso. Mas tem, senão não teria acontecido. E por conta disso que acontece, se pesquisar lá dentro, vai achar. Então, às vezes, uma pessoa, um espírito obsessor que seja, chega na gente e provoca algo em nós, ele está trazendo à tona algo que estava inconsciente. Um medo. Você vê lá a pessoa passando fome e você fica mal.
Você fica se sentindo frustrada, você se sente, nossa, eu que nasci tão privilegiada. Olha o que está trazendo para dentro de você: culpa. Culpa de quê? Culpa de eu ter mais recursos financeiros do que aquela pessoa. Ou seja, está mostrando que provavelmente você fez alguma coisa errada em relação a isso. Está trazendo dentro de você a culpa. Então, o que que você precisa fazer agora? O que que você pode fazer agora para aliviar isso? Pô, começa a ajudar as pessoas pobres a enriquecer. Começa a ser mais justa com o seu dinheiro. Ao invés de, sabe, no desespero, por conta da para aliviar essa culpa, de sair dando dinheiro, emprestando dinheiro para quem não deve, começa a fazer isso de uma maneira mais equilibrada, mais consciente. Percebe? Tudo aquilo que acontece na nossa vida revela um karma nosso, e quem está no caminho sincero consegue entender. Qualquer coisa que vai aliviar essa escassez nas pessoas, entende? Porque escassez às vezes não é só dinheiro, não. A escassez é muito ampla, ela pode ser escassez de dinheiro, pode ser escassez afetiva, pode ser escassez no sentido de até o medo da pobreza. Eu estou dando esse exemplo, mas isso assim, no seu interior só você sabe. Às vezes você pode olhar a pessoa pobre passando fome e você tem um medo de passar fome também, você tem medo de estar naquela situação também. Isso é uma coisa que só você vai saber. Eu estou dando aqui, eu estou dando para vocês a direção para vocês levarem para o contexto individual de cada pessoa. Que vocês vão saber muito bem o que, que vocês precisam trabalhar dentro de vocês para purificar o karma, purificar a culpa, purificar o medo, que qualquer coisa que seja nesse sentido. Isso serve, pessoal, para escassez, para apego, medo, raiva, ódio, vingança, qualquer coisa nesse sentido. É um estilo de vida, sabe? Que faz a gente progredir espiritualmente a passos largos. Quando a gente começa a entender o nosso samsara, quando a gente começa a entender as nossas próprias prisões mentais, e a gente começa a purificar isso, se libertar de nós mesmos, a gente começa a ver esse samsara acontecendo em tudo que é lugar. A gente começa a ver as pessoas presas nos seus próprios samsaras. Quando a gente entende a nossa própria doença, a gente começa a perceber essas mesmas doenças nos outros. E quando a gente se cura das nossas doenças, aí sim a gente tem capacidade de ajudar os outros nas curas delas com as doenças delas. Mas Henrique, e a pessoa, por exemplo, que tem uma boa intenção, mas ela acaba gerando sofrimento para os outros? Se vocês forem conversar com os esquizotecos, a maioria deles são bem intencionados. 11 11 os anjos estão falando com você. E a pessoa está espalhando o quê? Karma de desinformação. Pessoal, não tem nada pior, não tem nada pior do que vocês passarem informação errada para a massa. Que se for passar a informação errada, passa por uma pessoa só. Porque a responsabilidade é muito grande de quem atinge as massas, tá? É muito pior. Tem, tem uma frase de Mokichi Okada que ele fala que o pior mal que existe no mundo é aquele que você faz achando que você está fazendo bem. O pior mal do mundo é aquele que a gente faz achando que a gente está fazendo bem. Por quê? Porque a gente nem se autoavalia, a gente acha que a gente está fazendo bem. E depois vai reclamar quando o karma voltar. Nossa, mas eu fiz tanto bem na vida passada, eu ficava falando que 11 11 vinha anjo. Nossa, isso é errado? Sabe? O que tem de hoje em dia, mulher brincando de bruxinha, então, que nem se fala, né? Mexendo com coisa que não se deve, tomando coisa que não se deve, misturando bando de coisa que não se deve.
Aí depois vai falar, não, mas é espiritualidade, aham, tá sim. Vai achar que não. A pessoa que vai tomar o chá e aí doida depois, a pessoa, o líder lá, a pessoa que estava lá tomando, dando chá e como é que se chama? Gerente, não sei como é que como é no pajé, sei lá o nome que se dá. Essa pessoa tem responsabilidade sim. Não, a pessoa tomou porque quis. Não, é você organizou um negócio. Quando você se torna o líder de uma coisa, você é responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Se a pessoa toma o chá, tem um surto psicótico, não volta mais, ou se mata, você é responsável. E isso vai voltar para você também. As pessoas elas não querem responsabilidade, não, elas só querem os logos. Ela quer ser líder lá né, da comunidade para dar chá para os outros, e aí os casos de sucesso, os cases de sucesso, não, foi o fulano de tal, foi a fulana de tal, no grupo tal, não sei o quê, papapá. Aí aparece na mídia, e posta no Instagram, e as pessoas que entram em surto psicótico. E as pessoas que entram em surto psicótico. E todo mundo envolvido vai estar junto. Não é o líder em maior responsabilidade. Mas todos os que estavam ali, até a pessoa que deu o chá na mão dela, vai ser responsável também. É por isso que eu não entro em qualquer lugar para fazer qualquer coisa e para trabalhar em qualquer lugar, não, pessoal. Eu sei muito bem disso. Pessoal, isso serve até para voto político. É, o buraco do carro é muito mais embaixo, pessoal. Vocês não fazem ideia. O karma, ele não para. É o motor do universo. Então, olha a responsabilidade, inclusive, de passar o conhecimento. Pois é, né? Tem uma frase de Buda que ele dizia que a pessoa. Tem um conto de Buda, não sei se é algum conto, se é uma frase mesmo, que ele dizia que a pessoa que dá bebida alcoólica para outra beber perde a mão. Uma forma simbólica de dizer que se você oferece uma droga para uma pessoa tomar e ela toma, você tem a mesma responsabilidade. Você tem responsabilidade para aquela pessoa se tornar viciada. Olha que coisa. Então, se a pessoa está querendo droga e você dá a droga, você é tão responsável quanto. Tem que ter muita responsabilidade para fazer as coisas, né, pessoal? Vocês sabiam que antigamente, lá quando não se tinha ocidentalizado o uso da ayahuasca, só o pajé tomava? Só o pajé tomava. O pajé tomava para proporcionar a cura para quem vinha buscar. Só o pajé tomava. Em rituais muito específicos. As outras pessoas não tinham autorização para tomar. Imagina a quantidade de karma que essa ayahuasca não está fazendo por aí hoje em dia, né? Galera tomando indiscriminadamente. Saindo de churrascaria, indo tomar, sabe? Aí toma e mistura com êxtase. Eu conheci uma menina uma vez no Instagram que ela me mandou mensagem que essa menina, coitada, até hoje ela não voltou. Ela disse que uma vez ela namorou um menino que ela foi numa rave e aí tomou ayahuasca com êxtase. Entrou num surto psicótico e até hoje não voltou. Ela me segue, ela para de me seguir e me segue no Instagram pelo menos umas 3 vezes por mês. Ela entrou em surto psicótico. Ela falou assim, Henrique, depois dessa eu entrei num surto que até hoje não consegui sair. Olha que coisa, né? Tem que ter muita responsabilidade na hora de, principalmente de mexer com substância. Tu não sabe qual vai ser a reação da pessoa, tu não conhece a pessoa, ainda mais substância forte pra cacete, tipo DMT, puro, no talo. Tu tem que assumir responsabilidade, pô. Se você, por exemplo, vai fazer um estudo científico com ayahuasca, a pessoa tem que assinar um termo de consentimento
né? Se acontece alguma coisa com a pessoa, a faculdade ou a empresa, sei lá, ela se responsabiliza pelos custos médicos, psiquiátricos e tudo mais, né? Tem isso lá. Mas, pô, a pessoa vai na esquina tomar ayahuasca, tenta surto psicótico. Não, não tem responsabilidade nenhuma, não. Você pode ter certeza que você pode não ter responsabilidade material, porque não tem ali contrato. Mas você pode ter certeza que responsabilidade espiritual tu tem nisso. Eu conheço uma pessoa, estou dando vários exemplos de karmas aqui para vocês entenderem o contexto. Eu conheço uma pessoa que em uma encarnação passada ela foi um serial killer. Serial killer da pesada, assim, sabe? Esquartejar a pessoa, um negócio bem punk rock mesmo, assim, sabe? Pessoa psicopata. Até hoje, inclusive, a pessoa é psicopata, tá? A pessoa ainda está no processo de purificação da psicopatia dela, de verdade. Esquartejar uma pessoa, um negócio assim, sabe? Surreal. Nessa encarnação, ela continua esquartejando a pessoa. Só que olha que engraçado, ela trabalha no IML. Ela, traba... ela trabalha na parte de necrotério do IML. Olha que coisa bizarra, né? Ela continua cortando pessoas. E assim, gosta, tá? Não, fala que não, mas gosta. Essa pessoa hoje em dia é médica, trabalha no IML na parte de necrotério e adora fazer cirurgia. Adora cortar a pessoa. Mas pelo menos nessa encarnação, apesar de sentir prazer nisso, tá fazendo pro bem. Tá no processo dela. Aos poucos, tá o quê? Tá reharmonizando a quantidade de sofrimento que ela botou pra frente lá. Então, olha que interessante, ela tá fazendo a mesma coisa, com o mesmo prazer, mas agora pelo menos ela tá abrindo o corpo da pessoa, tá consertando ao invés de matar. Tá gerando, tá proporcionando vida ao invés de morte. E os mortos já estão mortos, então ela corta lá, pica, manda para faculdade, universidade, para lá, para cá, que eu não sei o que, né? Faz óbito, né? Tipo assim. Casos verídicos, tá, pessoal? O bom de trabalhar com essas coisas é que eu tenho uns 10 volumes de livro para contar para vocês. É assim que o karma funciona. Não existe aleatoriedade. A família de vocês, o trabalho de vocês, não existe aleatoriedade. Quem vocês escolhem para se relacionar, não existe aleatoriedade. Existe aprendizado. Pelas escolhas de relacionamento de vocês, dá para entender muito sobre o karma de vocês. Tem muita gente se relacionando por aí indevidamente, porque em encarnações passadas entendeu que fez coisa errada, está querendo oportunidade de purificar esses karmas, e aí vai fazer o que? Vai escolher relação íntima para isso. Aí eu falo assim, não faz isso. Vai fazer faculdade de psicologia, sabe? Pega essas pessoas como paciente, não como namorado, não como namorada. Só que a pessoa não entende o karma. Aí o que acontece? Ela vai tentar de qualquer maneira, da maneira que der. E como na relação íntima tem intimidade, é muito mais fácil a outra pessoa te ouvir. Se você chegar para uma pessoa desconhecida do nada e querer ajudar aquela pessoa, ela não vai te ouvir. Mas se você está namorando com aquela pessoa, ela pode te ouvir. Mas não faz isso. Faz que nem a Adriana, abre um grupo de meditação, pô. Vai fazer faculdade de psicologia, fazer psiquiatria, vai fazer alguma coisa que você lide com o ser humano de uma maneira profissional. Não precisa trazer essa pessoa para o convívio íntimo. O que vocês vão fazer, na verdade, é endoidar junto com a pessoa. É preciso ter uma certa distância para poder ajudar, para não ser tragado junto. Vocês podem ver, por exemplo, na Bíblia ou né, os mestres que a gente tem um certo conhecimento. Jesus ele ia pregar nos lugares pobres, mas no final ele voltava para casa para ficar com os discípulos, né? Jesus ia, passava a mensagem
o ensinamento, dava a cura, mas no descanso ele ia para os discípulos, ele ia para a família. Jesus via todo mundo como irmão, mas Jesus não era idiota. Então ele ia lá, dava o conhecimento, dava o ensinamento, dava a cura, mas na hora do descanso, na hora da proteção, ele voltava para os discípulos. Ele voltava lá para os apóstolos mais próximos. Ou você acha que o Jesus ia lá, se relacionava com qualquer pessoa que tinha lá? Ai, meu Deus, preciso ajudar essa pessoa aqui a que casar comigo. Tem gente que faz isso. Muitas pessoas boazinhas, né, que a gente viu lá no Clube do Livro, são essas pessoas que já encarnam com uma culpa do caramba. Basta um, basta às vezes um abandonozinho e a pessoa já vem aquele complexo de culpa já da outra vida. Vlá! Não preciso salvar, preciso salvar, preciso salvar, preciso ajudar, eu preciso me sacrificar. Calma, relaxa, não precisa ser assim. Você não vai chegar a lugar nenhum assim. Não é assim que você vai conseguir. Primeiro abandona a culpa. Depois, se você quiser ajudar as pessoas, encontre a sua maneira de impactar positivamente, seja na psicologia, terapia, medicina, advocacia, sei lá. Vocês sabem que já trabalhei com direito de família durante muitos anos, né? Estagiei em órgão público e tudo mais. E eu nunca gostei muito de direito, nunca fui muito fã, mas enfim, fui parar no direito, sabe-se lá por quê? Karma. Karma me conduziu, né? E aí, uma vez eu conheço, tem uma amiga minha que eu conheço, minhas amizades são tudo 70 anos para cima, né? Eu tenho uma grande amiga, inclusive, que ela tem 70 e poucos anos, que ela é uma médium e uma vidente, assim, sabe? De primeira linha. De vez em quando ela fala uns negócios que eu não vou entender, só vou entender um tempo depois, mas eu entendi. Aí um dia eu estava conversando com ela, a gente estava trabalhando num centro, eu trabalhava com ela gostava muito de mim, me chamava para ajudar ela nos trabalhos dela. E aí um dia eu tava conversando com ela, aí ela perguntou aí como é que foi o seu dia? Eu falei, tive um caso lá na Defensoria Pública, assim, assado. Ela, você faz direito de família, você trabalha com direito de família? Eu falei, mas eu não gosto muito e tudo mais. Ela me olhou assim e falou assim, tu tem um karma com esse negócio de família. Quando o teu karma for purificado, tu vai sair e tu nem vai perceber que saiu. Simplesmente tu vai sair. Mas tu tá lá porque você tem um karma para purificar com isso. Eu olhei pra cara dela, falei, não entendi porcaria nenhuma. Mas eu internalizei o conhecimento. Falei, quer saber? Tudo bem, então eu vou ficar lá, vou fazer o melhor serviço que eu posso fazer, vou prestar os melhores atendimentos que eu posso fazer e seja o que Deus quiser. Mas não acredito que foi exatamente o que ela falou que aconteceu. E, inclusive, foi ela que me ajudou a sair da faculdade de Direito para Psicologia. A mesma pessoa que falou isso. E foi tipo assim, foi muito natural. Foi uma coisa, tipo assim, saí de um, entrei na outra, tipo, saí de um período, no período seguinte eu já estava fazendo psicologia, e assim, simplesmente foi natural, assim, não tive esforço nenhum. Entrei numa, saí na outra, tá ok, tô quase me formando. A gente não sabe como. Lá no Poder do Subconsciente eu falo sobre isso. A gente pode intencionar, mas a gente não tem controle sobre os resultados. A gente não sabe como vai acontecer, a gente não sabe quando vai acontecer, a gente só precisa fazer. Você pega aquela bexiga de ar, sabe? Bexiga de. Você pega a bexiga, coloca na boca e começa a soprar. Você sabe quando ela vai estourar? Você não faz a menor ideia. Você só precisa continuar soprando. Quando que ia acabar esse meu karma com o direito de família? Sei lá. Poderia me formar na faculdade, poderia trabalhar 10 anos como advogado de família. Não sei. Eu lembro que quando ela me falou, eu não fiquei com medo e nem fiquei com tipo, ai, que droga, que saco, vou ter que ficar nisso. Pelo contrário. Eu me enchi de amor. Falei, pô, se é isso, então eu vou fazer o melhor que eu posso. Pô, se for realmente isso, se eu não tenho outro. E pior que foi muito engraçado, porque todos os meus caminhos estavam muito fechados. É tipo, será isso ou não tinha o que fazer?
E quando ela falou isso pra mim, eu falei, pô, se realmente foi isso, então eu vou fazer, vou dar meu 100%. Vou fazer o melhor que eu posso. E eu ia para a faculdade, depois ia para o estágio, e eu atendia as pessoas com carinho, sabe? Com amor. Eu tinha a fama da defensoria pública de pegar os casos mais difíceis. E eu ficava, às vezes, dias, semanas com a mesma pessoa para resolver o caso dela. E eu fiz com tanto carinho, que eu fiz com tanto amor, que você sabe que não durou muito tempo. Agora imagina se eu tivesse ficado, ah, que droga. Ai, que saco. Mas Henrique, quando que eu sei, isso é uma boa pergunta que você pensou, Camila. Quando que eu sei que, em casos, por exemplo, de relacionamento, tô lá com aquela pessoa, quando que eu sei que é um karma que eu tenho que ficar com aquela pessoa, ou quando eu sei que é um karma que eu tenho que sair dali? É só vocês perceberem uma coisa chamada sofrimento. Pessoal, karma não é sofrimento, é causa e efeito. Toda, todo plantio tem uma colheita, certo? Vocês plantaram, vocês vão colher, certo? Tem alguma coisa que vocês podem fazer quanto a isso? Não. Então por que que vocês não escolhem que seja pelo amor? Se vocês, por exemplo, fizeram coisas erradas com dinheiro em vida passada, por que nascer numa família pobre? Por que não nasce numa família rica e ajuda as pessoas mais pobres? A gente vai ter que aprender de qualquer maneira. Por que que a gente escolhe pelo sofrimento? Se vocês precisam aprender algo sobre vocês ou em relacionamentos, por que que não aprende pelo amor? Por que não escolhe uma boa relação para aprender? Por que que tem que escolher pelo sofrimento? A gente vai ter que aprender de qualquer maneira, a gente vai ter que colher de qualquer maneira. Então por que que não pode ser pelo amor? Por que que não pode ser na melhor das circunstâncias? Depois de uns anos, eu fui entender que o meu período no direito, para mim, foi um livramento. Foi bom para mim. E foi pelo amor. Foi da melhor maneira possível. Foi da melhor maneira possível. Dor e desconforto não, tem ausência de sofrimento. Não precisa ser pelo sofrimento. Eu estou ensinando para vocês, pessoal, de uma maneira, vou falar de uma maneira muito direta, eu estou ensinando para vocês formas de purificação de karmas que vocês não vão precisar colher exatamente o que vocês plantaram. Eu estou ensinando para vocês formas de atenuar o karma de vocês. Vocês não precisarem colher na mesma medida, para dar uma atenuada, ou até mesmo uma acelerada, sabe? Não precisa ser pelo sofrimento. Henrique, beleza, e como que eu faço pelo amor? Senta, medita, deixa a divindade guiar. A divindade é puro amor. A divindade é como se fosse o nosso defensor público de particular. Vai indicar o caminho que é melhor para a gente. Pessoal, depois que eu comecei a meditar, eu já evitei cada enrascada na minha vida, simplesmente porque a divindade me guiou. Eu vou ter que aprender de qualquer maneira. A divindade me guiou para o direito e para fazer direito de família com amor, e ainda me deu um aviso através de outra pessoa, ó, faz com amor. Eu comecei a fazer com amor e foi atenuado, eu saí mais cedo ainda por cima. Para eu poder fazer esse trabalho aqui com vocês, imagina, eu podia estar sendo advogado de família agora. Mas o fato de eu ter feito com amor, com alegria, além de resolver as questões jurídicas das pessoas, eu ainda estava ajudando as pessoas a melhorar a vida delas psicologicamente ali. Então foi meu karma foi atenuado. Senão eu nem estaria aqui. Eu estou ensinando para vocês, não precisa pelo sofrimento. Quando vocês estão lá fazendo yoga, vocês estão purificando karma impressionado no corpo através da yoga. Vocês estão purificando karmas emocionais através da meditação. Vocês estão parando de plantar e estão se trabalhando para atenuar a colheita. Vocês têm noção disso?
Não precisa ser pelo sofrimento. Eu tô num relacionamento, Henrique, que eu sofro muito, não precisa, tá? Você tá literalmente por culpa. Mas eu tenho esse karma para aprender. Beleza, que aprenda com uma pessoa com um relacionamento bom. Por que que precisa ajoelhar no milho? Não precisa ser assim. E a divindade, vocês podem ter certeza, quem está firme e forte nas práticas, a divindade e os mentores e os siddhas deste grupo estão guiando para o melhor caminho, para que os karmas negativos sejam purificados da melhor maneira. Vocês podem ter certeza disso. Tem duas ruas, uma rua com sofrimento, outra rua pelo amor. Aí vocês estão lá na bifurcação, para onde eu vou? A divindade, né? Os mentores que têm conhecimento do passado, presente e futuro, já sabem que se tu for para cá é sofrimento. Vai falar o quê? Vai para a esquerda aqui, ó. Ó, vai para a esquerda, sabe? Aí você vai para a esquerda. E vocês vão purificar o mesmo karma. Só que pelo amor, de uma maneira que não vai gerar mais trauma, entende? Porque não adianta nada, purifica um trauma com outro, né? A culpa é péssima, é a pior de todas. Faz a pessoa achar que está purificando o karma quando na verdade está criando mais. É isso, pessoal. Por hoje é só. Deus abençoe.